Galera, eu estou preparando um artigo. Acabei de escrever manualmente, depois vou digitar. Mas antes eu já queria postar aqui no grupo, que é um conhecimento bem interessante, é uma análise bem interessante para todos nós. Ver a evolução, as gerações de máquinas, né? A gente viu que as gerações de máquinas laser, elas sempre buscaram produtividade e diminuir o máximo possível o setup. Setup é o tempo entre uma troca de peça e outra, né? No decorrer de uma produção. Até mesmo troca de referência é um setup, né? Se for uma troca, se for uma interrupção para uma troca, é chamado de setup. Isso é um termo comum na indústria e em outros tipos de indústria. E o setup zero é quando a máquina não para. A troca ocorre com a máquina em funcionamento. Esse é o setup zero. Então, com respeito a laser, surgiu duas linhas de evolução, certo? Uma linha de evolução, ela foi na seguinte ideia. A área de impressão e a área de posicionamento são áreas distintas. E a outra linha foi na seguinte ideia. A área de impressão e a área de posicionamento, a mesma coisa, certo? Então a primeira geração, ela pensou assim, a melhor maneira de posicionar as peças sem com que a máquina pare de funcionar é fazendo com que a área de impressão fosse uma coisa e a área de posicionamento outra. É o caso dos antigos carrosséis, né? Mas mesmo que o operador seja muito veloz, o setup nunca vai ser zero, por causa do giro do carrossel. Aqui entra também as máquinas de manequim, certo? Visto que também é impossível ter um setup zero. A produtividade da máquina de manequim, ela se dá por causa de um canhão muito veloz ou até mesmo de dois canhões. E a utilidade dele está no fato de ele produzir uma peça completa, inclusive com aplicações nas laterais, né? Por isso que as de manequim ainda estão no mercado, por causa dessa questão de explorar toda a peça, é possível aplicar em qualquer parte da peça. Visto que o manequim ele gira, você aplica frente, costa e laterais. Beleza, mas essa é a primeira geração no que diz respeito ao setup zero. A segunda geração também tem duas áreas distintas, certo? Mas, em compensação, essas duas áreas são divididas em duas partes, ok? São as mesas e as esteiras. Cada área tem dois lados. Enquanto um lado imprime o laser, o operador posiciona a peça no outro lado, né? Então eles pegaram a área e dividiram no meio. Então, enquanto um lado está lá dentro, imprimindo o laser, o outro lado está com o operador posicionando. Se o operador for rápido, né, sempre vai estar queimando, certo? O raio vai parar uma fraçãozinha de segundo só para começar o outro desenho. Aqui já se utiliza duas camadas ou duas páginas, como alguns softwares chamam de duas páginas. Ok? Uma página ou uma camada é para um lado e a outra para o outro lado. Certo? Essa é a segunda geração. A terceira geração, elas são iguais à geração anterior, porém, o movimento é muito mais rápido.
Sabe por quê? Porque eles trocaram o material das esteiras ou das mesas por um feltro industrial bastante aderente. Isso faz com que o movimento possa ser rápido sem com que a peça deslize, né, patine sobre a superfície e saia da posição. Nessa situação, quando o canhão for de alta potência, a máquina exige que seja 2 operadores, senão ela não se torna produtiva. Com 2 operadores, a produção pode até dobrar. Aqui as máquinas de esteira têm ligeira superioridade, pelo fato de o operador não precisar recolher a peça, deixando ela ser dispensada no fundo da máquina. Inclusive, essa é a forma mais utilizada para fazer peças com traseiro. Faz todos os dianteiros, joga para trás da máquina, depois recolhe e faz todos os traseiros, né? Faz os dianteiros, depois os traseiros. Como essas máquinas usam 2 camadas, é possível em um lado você fazer o dianteiro e o outro lado você fazer o traseiro. Essa é uma segunda forma. Você coloca no lado esquerdo para fazer o dianteiro, ele vai e volta. E aí você joga para o outro lado, para o lado que está à sua direita, né? Para fazer o traseiro e dispensa no fundo da máquina. Então, tem essas 2 possibilidades. A 4ª geração, essa é uma das mais recentes, ela tem sua área dividida como as anteriores em 2, né? E o movimento da mesa ou da esteira é bastante rápido, porém sua evolução é o fato de elas terem múltiplas camadas. Na geração anterior, é dividida em 2 áreas, né? Ali fica um lado e o outro lado, né? Com as múltiplas camadas, o operador passa a ter mais áreas virtuais, onde eu posso colocar mais desenhos. Antes, o lado esquerdo era para eu utilizar como uma camada para colocar o dianteiro. E com a camada 2, eu aplicava no lado direito o traseiro, né? Agora, no lado esquerdo, eu posso ter um dianteiro e um traseiro. E também do lado direito eu posso ter um dianteiro e um traseiro. Assim, eu tenho 2 camadas para um lado, o lado direito, e 2 camadas para o outro lado, o lado esquerdo, totalizando 4 camadas. E se eu precisar de mais camadas, tipo para fazer uma calça masculina completa, né, do cós até a barra, frente e costa, ainda é possível. Em um lado, o lado esquerdo da minha esteira ou da minha mesa, né? Na mesa esquerda ou na esteira esquerda. Eu posso colocar uma peça, o dianteiro esquerdo. Aí ela vai, bate, volta. Eu troco pelo dianteiro direito, aperto o start, ela queima, volta. Eu viro para o traseiro, começo pelo traseiro direito, aperto o start, ela vai e volta. E viro de novo para o traseiro esquerdo, aperto o start, ela vai e volta. E se eu quiser, ela pode descartar ou voltar. Isso em um lado. O outro lado vai fazer a mesma coisa. Ou seja, há múltiplas camadas, certo? Numa mesma área eu faço vários desenhos.
Agora, o grande detalhe é que o software, em comunicação com a máquina, ele faz a troca automática dos desenhos, enquanto o operador apenas aperta o start da máquina. Os desenhos eles estão empilhados um em cima do outro, certo? Cada um em uma camada, né? Só que o start faz trocar os desenhos. Ou seja, a evolução é que uma área pequena eu faço uma peça completa. Agora vamos para a quinta geração. Algumas empresas resolveram seguir o outro caminho no que diz respeito às áreas de impressão e de posicionamento. Existem empresas no mercado que as áreas são as mesmas, elas resolveram a área de impressão ser a mesma área de troca de peça, certo? E sim, são divididas em duas partes. É por isso que elas não saíram do mercado. Porque pelo fato de ser dividida em duas partes, né, o operador tem a segurança, primeiro porque a máquina vai imprimir em um lado, enquanto ele vai trocar a peça no outro lado. E ainda mais que essas máquinas elas têm um sensor de presença que desativa o laser caso o operador coloque a mão na área que está imprimindo. E por incrível que pareça, em tais máquinas é possível setup zero, visto que a troca de peça é feita de forma fácil e confortável pelo operador, enquanto o canhão está operando no outro lado da área. Setup zero só precisa disso, trocar a peça sem parar o canhão, de forma que tenha sempre uma peça esperando ele queimar. Se resolveu isso, tá bom demais. Por isso que essas máquinas não saíram de cena, né? Mesmo com duas camadas. Agora, a sexta geração, que por enquanto é a última geração, vamos ver o ano que vem, né? Nessa geração, nós temos o retorno das máquinas com uma única área para impressão e posicionamento, certo? Só que agora ela tem múltiplas camadas, ou seja, é a quinta geração melhorada. Nela há inúmeras formas de combinações produtivas, que inclusive passa a ser um desafio para os profissionais que trabalham na área, visto que tem que pensar agora de forma tridimensional, porque é possível empilhar virtualmente no eixo Z parte do desenho de uma peça. Até então, essa é a última geração, né? Faz muito usando sistema simples e compacto. Ela é simples. Não tem. O operador não se preocupa com esteira, com mesa, diminui a quantidade de sistema para prestar atenção, evita erros, diminui a quantidade de sistema para fazer manutenção, pouco espaço, compacta e faz o que tem que ser feito. Nessa evolução também, pessoal, podemos falar de forma separada da forma como indicar o posicionamento da peça, né? O clássico é o diodo, é muito preciso, porém ele é limitado. Existe uma quantidade X de vetores. Se passar desse limite, os vetores desaparecem e ficam piscando, certo? Existiu uma terceira ideia que foi a câmera com sobreposição de tela. Foi uma ideia, uma alternativa interessante, bastante inteligente. E a terceira é com projetor, que eu acho a melhor de todas, porque o projetor ele une o melhor das duas anteriores. Ele consegue projetar os vetores, o vetor que colocar, o DXF que colocar lá, ele vai
projetar, só que agora sem limite de quantidade de linhas. Pode colocar muitas que ele não vai dar problema. E ele mescla a imagem do desenho com a peça, criando uma prévia muito precisa da aplicação. Ele junta os dois anteriores. Então, essa é a evolução que a gente tem visto ultimamente. E vamos esperar o que vai vir no ano que vem, né? Já tem muita coisa sendo produzida. Algumas empresas estão preparando coisas incríveis. E vamos ficar ligado para não perder o fio da ninhada, estar sempre evoluindo. Valeu, galera!